Escola Sabatina começou, me encontrarei com meu Jesus. Olá, tudo bem? Vamos para mais uma lição da Escola Sabatina e essa semana estamos estudando a lição 5, falando sobre a Páscoa. E vamos dar continuidade aqui então nessa história que estamos acompanhando de Moisés e do povo hebreu. Êxodo capítulo 12, verso 26 e 27 diz: Quando seus filhos perguntarem, que rito é este? Respondam, é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. A 10ª praga estava prestes a cair. Semana passada estudamos 9 delas, né? A última advertência havia sido dada e a decisão final precisava ser tomada. Então a decisão estava na mão dos líderes ali, né? Principalmente de Faraó e de todos os seus oficiais. Eles eram responsáveis pelo que ia acontecer a seguir. Não só determinaria o seu próprio futuro, mas também de uma nação inteira. E isso também muitas vezes acontece com a nossa vida. Muitas vezes as nossas decisões, elas não diz respeito apenas a nós, mas interferem naqueles que estão mais próximos também de nós, né? Vamos para o domingo que fala mais uma praga. Amós, o profeta, ele declara: certamente o Senhor, Deus, não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Por meio de Moisés, Deus revelou a Faraó o que aconteceria a seguir. A advertência mais solene foi dada a Faraó. Seria um justo juízo sobre o orgulho, exploração, violência e idolatria. Deus deu tempo aos egípcios, 3 dias de escuridão, para refletirem sobre os eventos recentes e compreenderem os seus significados. Ele também ofereceu uma última advertência explícita, dando a eles uma derradeira chance de fazer o que era certo. Então Moisés, quando ele chega diante de Faraó, ele deixa tudo claro, ele dá a última chance, a última oportunidade. Quando cada praga foi caindo, antes disso Moisés ele foi falar com o Faraó. Infelizmente, com seu coração endurecido e sua teimosia, ele não cedeu. No entanto, a gente vai ver aqui em Êxodo capítulo 11, verso 8, quando Moisés vai falar a última vez ali com o Faraó, a Bíblia conta para nós que ele sai enfurecido da presença de Faraó. Por que será, né? Provavelmente porque sabia que a tragédia da 10ª praga ia atingir muitos inocentes por causa da teimosia de Faraó. O Senhor é um justo juiz supremo e se opõe ao orgulho, à injustiça, à discriminação, à arrogância, à exploração, à crueldade e ao egoísmo. Isso porque tem a ver com o seu caráter, né? Ele é justo juiz e ele também é um Deus amoroso. Nós também devemos expressar amor e justiça da melhor maneira que seja possível para nós. Contudo, nós podemos cair facilmente em extremos, seja de um lado ou de outro. Em nome de um suposto amor, podemos ignorar erros e questões que precisam ser corrigidos. Por outro lado, podemos aplicar a justiça de maneira fria e inflexível. Então, qual é a maneira correta? Vamos para a Bíblia. Miqueias 6, verso 8, que diz o seguinte: o que o Senhor pede de você? Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Devemos permanecer na palavra de Deus, assim não cairemos para nenhum dos extremos. E agora a segunda vai falar sobre a Páscoa. Seria de se esperar que Deus instruísse Moisés e Arão sobre como organizar a partida do Egito, como fazer os preparativos para a fuga, principalmente para cuidar de idosos, mães com crianças pequenas, animais, entre outros. No entanto, a instrução de Deus é surpreendente. Ele ensinou como celebrar a Páscoa. Em outras palavras, o foco estava em adorar ao Senhor que iria redimi-los. Todo o resto aconteceria no devido tempo. Cada família deveria preparar um cordeiro sem desperdiçar nada. Todos precisavam comer sua porção e se uma família não conseguisse consumir o cordeiro inteiro, deveriam partilhar a refeição com outra família. E aqui também o sentido de partilhar o pão, né? O êxodo deveria ser celebrado anualmente, não apenas como uma comemoração do que havia sido feito pelos antepassados, mas também como atualização do ato libertador de Deus para a geração presente. Essa deveria ser uma experiência renovadora para cada grupo. Êxodo capítulo 12, verso 12 e 13 explica o significado da Páscoa. O juízo divino de destruição passaria
sobre os israelitas. A palavra Páscoa, né, em hebraico é Pessa, que significa passar sobre. Então, o anjo da morte passou sobre a casa dos israelitas, como tinha o sangue do cordeiro, não atingiu nenhuma casa. A celebração da Páscoa tinha o propósito de lembrar a cada israelita dos atos de Deus, cheios de poder e graça, que ele realizou em favor de seu povo. Essa celebração ajudaria a reafirmar a identidade nacional de Israel e fortalecer suas convicções religiosas. Então, era muito importante que essa informação fosse passada de geração em geração. Peça, o sangue do animal sacrificado era um elemento central nessa celebração. Os participantes colocavam o sangue do cordeiro morto nas batentes das portas de suas casas. Dessa forma, demonstravam fé em Deus, crendo que ele os livraria do destino reservado àqueles que estavam sem a sua proteção. Que expressão poderosa do Evangelho! O Cordeiro da Páscoa precisava ser sem defeito, pois simbolizava Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue do animal tinha um papel crucial, simbolizava a proteção e era o sinal de vida em meio à morte iminente. O Evangelho está ligado à celebração da Páscoa, pois ela apontava não apenas para a libertação da escravidão e a jornada da Terra Prometida, mas também para o sacrifício de Cristo, pelos pecados e pelos seus méritos, aplicados aos que são cobertos pelo seu sangue. Que simbolismo maravilhoso, né? Assim como o Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo quando crucificado, derramou todo o sangue pela humanidade, aqui também, muitos anos atrás, antes, Deus instruiu ao povo que usassem também o sangue de cordeiro, simbolizando o sangue de Cristo Jesus. E isso é extraordinário. Quarta-feira, passando a tocha. O salmista descreve como nossos filhos podem conhecer a Deus e seu cuidado amoroso. Está lá em Salmo 145, verso 4. As famílias devem dialogar sobre Deus, seus feitos maravilhosos, seus ensinos, para transmitir o conhecimento bíblico às futuras gerações. Então, se os pais não falarem dentro de casa, se eles não manifestarem, este amor por Deus, falar sobre a palavra de Deus, lembrar dos feitos do Senhor, se isso não for cotidiano, como os filhos, eles terão amor por este Deus? Como isso vai ser passado de geração em geração? Nós precisamos ser testemunhas também e primeiramente dentro dos nossos lares. Em Israel, os pais eram os primeiros professores e deviam contar a história do êxodo aos filhos. A história não deveria ser narrada apenas como um evento histórico distante, mas como uma experiência pessoal que fazia parte da vida de cada um, mesmo passando muito tempo. E é exatamente isso que deve acontecer nos nossos lares. Nós não devemos apenas contar as histórias de outros, mas contar a história que nós temos vivenciado com o Senhor. Testemunhos pessoais. Isso também vai fortalecer a fé daqueles que estiverem ao nosso redor. É notável que os israelitas estavam no Egito quando foram orientados a celebrar a libertação do Egito. Essa celebração foi um ato de fé. Eles ainda estavam no Egito, mas já celebrando a saída dela. Ao receber as instruções, o povo se inclinou e adorou o seu Redentor. Depois seguiu as instruções da Páscoa. Ao relembrar e contar aos filhos a história da Páscoa, os pais eram ajudados a lembrar o que Deus tinha feito por eles e pelo povo. Contar essas histórias era significativo para quem falava e para quem ouvia. Então não é só beneficiado quem ouve, mas aquele que fala, porque ele lembra de tudo que Deus fez e isso faz com que a fé venha aumentar dentro dos nossos corações. O juízo divino. A última praga do Egito atingiu os primogênitos. Esse foi o juízo divino contra todos os deuses do Egito e também contra todas as famílias que adoravam esses falsos deuses, que eram apenas ídolos sem valor, refletindo os sentimentos, desejos e medos do próprio povo. Como as pragas anteriores já haviam demonstrado, os ídolos eram incapazes de salvar o povo. Sua inutilidade ficou mais evidente com a 10ª praga, que trouxe consequências graves, gravíssimas para os egípcios. O faraó ele era visto como a personificação do poder do Egito e Deus supremo da nação. E seu filho primogênito era considerado filho de um deus. Ísis era uma deusa que protegia as crianças. Heket, a deusa que assistia as mulheres no parto. E Min, um deus da reprodução, além de outros relacionados à fertilidade.
No entanto, eles se mostraram impotentes diante do Deus vivo. Moisés e Jetro fizeram declarações sobre o poder e a superioridade de Deus. Nossas decisões e comportamentos têm consequências reais. E a dolorosa verdade que todos nós já experimentamos é que não sofremos sozinhos as consequências de nossas ações erradas. Outras pessoas, às vezes até mesmo inocentes, também sofrem. Essa é a natureza do pecado. Infelizmente, Faraó não voltou atrás na sua decisão e ele fez com que muitas pessoas sofressem também por isso, por sua decisão. E isso pode acontecer na nossa vida quando nós tomamos um rumo errado. Levamos as pessoas ao nosso redor a sofrerem também essas consequências. Que a gente possa pedir a misericórdia de Deus, a direção dele, para que possamos tomar sempre as melhores decisões baseadas sempre na palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor amado Deus, querido e santo Pai, louvado e santificado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, por mais uma história, por mais um ensinamento que o Senhor nos dá. O Senhor é o justo juiz, é amoroso, dá a oportunidade a todos, Senhor. Mas a decisão final é de cada um de nós. Nós é que decidimos abrir o coração ao Senhor ou fechá-lo, Senhor. E infelizmente isso vai trazer as consequências. E muitas vezes outras pessoas sofrem conosco. Que o Senhor possa ter misericórdia de cada um de nós. Que possamos ouvir a tua voz e obedecer, Senhor, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Te agradecemos pelas bênçãos e cuidados em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe a mim e a você, abençoe os seus estudos e até a próxima lição, se Deus quiser.